as nossas colegas comunicadoras, apresentadoras, colecionadoras, sei lá, tanta coisa bonita. Acho que todas falaram com sentimento e com uma afetividade que me encantou. Olhem, que gostei muito, fiquei muito sensibilizada com a vossa forma de nos comunicarem, de partilharem connosco o vosso estar nesta forma de colecionar. Agradeço-vos muito. Agora, sim, então vamos começar e a Dolores pode-nos... Pronto, eu vou tentar ser muito breve. Eu acho que a coleção de marcadores de livros é uma coisa infinita e, portanto, o meu filho até dizia, oh mãe, isso não é uma coleção, isso é um ajuntamento. E então, a partir de uma certa altura, eu tive mesmo de começar a ser mais seletiva, porque eu já tinha milhares e milhares de marcadores, com as editoras todas por ordem alfabética, e eu sei lá, aquilo era uma coisa. E, portanto, eu das editoras praticamente poucos tenho. Dou prioridade aos livros que eu efetivamente leio ou que quero ler. E depois sou um pouco mais seletiva porque, enfim, um romance de um escritor espanhol que ganhou o Nobel da Literatura, que se chama Platero e eu. Platero é um burro. E eu acho a obra, para todas as pessoas que gostam de animais, eu acho aquela obra de uma ligação tão afetiva com os animais que apresentava aqui a sugestão. Então, por que é que nós não fazemos uma sessãozinha onde nós vamos debater esta questão que me parece que tem cada vez mais pertinência, porque também tem muito a ver com a nossa relação com o outro, com o animal, percebem? E depois, pronto, falávamos um pouco da obra e, muito a propósito, a Fátima apresentava os seus burrinhos. Hein? Olha, eu queria dizer pouco, mas queria só dizer que gostei imenso desta sessão. Acho que foi muito... acho que a sessão foi muito interessante, muito variada, e queria começar por confrontar um bocado a Dolores e a fase inicial da sua intervenção, que ela acho que desmereceu um pouco quando falou da relevância dos temas que até agora tinham sido tratados, o facto de terem sido convidadas e convidados escritores, que se calhar esta iniciativa ou esta apresentação de coleções tinha menos valor. Nada disso. Acho que foi de imensa qualidade, foi muito diversa, foi muito interessante, e eu achei até graça o facto de a Dolores ter quase, no fundo, as suas qualidades de professora, que organiza uma aula com um plano, no fundo acabou por se revelar aqui também na apresentação que ela fez, com os vários pontos. Achei imensa graça e achei muito interessante ela ter-nos trazido esta referência àquele livro catalão. Achei mesmo muito interessante, e eu própria vou ver se consigo, de alguma forma, conseguir chegar a esse livro. Acho que nós às vezes lemos... Eu tenho um livro que é uma história da leitura do Alberto Manguel, que ainda há pouco tempo o meu marido me ofereceu, e eu já comecei a lê-lo, porque aquilo não é uma coisa para ler como um romance, é para ir lendo, e fui tentar ver se lá havia alguma referência a marcadores de livros, e penso que, pelo menos naquilo que li até agora, ainda não. E foi muito interessante ela ter trazido esta referência do ponto de vista de um livro que, no fundo, aprofunda esta questão. No fundo, o que eu queria dizer era isso, que foi muito interessante todas as exposições, com PowerPoints ou sem PowerPoints, foi muito engraçado, e hoje em dia é muito engraçado porque, para além dos marcadores, muitas pessoas
quando vão fazer visitas a cidades ou a outros países, gostam de trazer, por exemplo, um ímã para pôr no frigorífico, ou uma caneca. Eu, por exemplo, tenho tantas canecas que o meu marido, quando eu olho para uma caneca, diz assim, por favor, mais canecas não. Mas realmente os marcadores, até isso têm de muito bom. Nós podemos, para além de os ter nos livros e aquele marcador nos poder recordar uma leitura especial ou estar num sítio onde nós gostaríamos de voltar a ir, o facto de eles poderem ser guardados em caixinhas de sapatos ou são mais maneirinhos, digamos assim, e de facto têm uma grande versatilidade. Nós decidimos escolher a leitura do Príncipezinho, do Saint-Exupéry, e fizemos muitas iniciativas. E para terminar, o que é que nós decidimos? Que cada um fizesse um marcador, portanto fizesse um desenho ou retirasse uma frase que tivesse sido muito significativa para eles. Portanto, depois foi feito esse trabalho, depois plastificámos-los todos e depois, para além de termos feito uma exposição com os vários marcadores, todos relacionados com o Príncipezinho, dizer que foi uma excelentíssima sessão, com muita relevância, muito bonita, e a nossa memória e a nossa capacidade de pensar coisas para além do ser a apresentação do livro e a possibilidade de estarmos aqui mesmo nos quadradinhos é ótimo. Mesmo não podendo estar ainda presencialmente, o facto de estarmos aqui é o que interessa e é o que importa. Obrigada. Daquelas pessoas vulgares e comuns que também acharam que uma sessão sobre este assunto ou era muito bem feita, ou era assim um bocadinho... Vamos verem. Tive a ousadia de ter este pensamento, porque eu já sei que vocês são todas excelentes e quando resolvem fazer uma coisa, sai uma coisa como deve ser. Sem desprimor para as outras intervenientes, mas também é preciso reconhecer o mérito de quem se prepara com mais cuidado e com toda a dedicação. Eu quero dar os meus parabéns à Maria Dolores, porque apresentou o seu trabalho de uma forma absolutamente organizada, motivadora, estimulante, e até com características, como é que eu ia dizer, científicas. Isto não é, eu não estou a brincar. Porque se esse senhor existe, que é espanhola, e tem um livro sobre Maria Dolores, desafio-a, faça um em português. Primeiro, porque tem matéria com que fazê-lo. Segundo, porque já arranjou e já expôs as razões técnicas e científicas sobre por que fazer uma coleção destas. E terceiro, tem um manancial de colegas que podem ajudá-la a sempre que necessitar de exemplos ou de outras, ou de acompanhar as suas ideias. Gostei imenso. Para mim, especialmente, foi motivador, porque todos nós temos coleções e coleções de marcadores dos sítios onde já fomos, especialmente ultimamente dos livros que compramos, normalmente trazem um marcador, e o marcador que já em si é um ato de cultura, porque inscreve lá ou uma frase do livro, ou um comentário, ou uma apreciação, etc. Portanto, todos nós temos. Agora, eu também tenho a granela, porque é assim, motivavam mais os postais ilustrados dos sítios, fotografias, etc. E agora reconheço que, na realidade, é
um repositório da memória pessoal, não só pessoal, às vezes familiar, afetiva, cognitiva e emocional. E por isso lhe dou todo o valor e gostei muito e feliz de quem teve a ideia. E quando a mente é grande, faz grande, mesmo aquilo que não seja grande. Obrigada. Parabéns a todas. Eu não quero menosprezar ninguém, por amor de Deus, é uma questão de tempo ou de oportunidade para se poder fazer uma coisa mais organizada ou menos. Mas neste caso, de facto, tenho que salientar que gostei imenso da forma como... Colecionei em toda a minha vida durante postais. Os postais deixaram de existir, praticamente as pessoas não mandam postais quando estão fora, mandam e-mails ou mandam por qualquer rede social. Eu colecionei postais nunca com a ideia da coleção, mas com a ideia de querer preservar as memórias das pessoas que me escreveram. Algumas já morreram e muitas escreveram o postal quando estavam no estrangeiro, normalmente era assim. O que eu há bocadinho também queria dizer era a questão que a Dolores me fez suscitar em relação ao conceito de cultura. Na minha opinião, ou também na opinião de muitos, há muita coisa escrita sobre o conceito de cultura. Para mim, não é mais cultura nem menos cultura, há cultura. E a cultura é pessoal, é pela imaginação, pela curiosidade das pessoas quererem saber, é que a cultura se forma. Há uma cultura rural que toda a gente já experimentou, se visitou aldeias, há uma cultura ligada à terra, há uma cultura ligada ao que nós quisermos. Pode haver um médico espantoso que nos cura num instante e que, no entanto, lê pouco, vê pouco cinema, vê pouco teatro e não faz ideia nenhuma dos focos culturais que nós, como professores, vamos tendo. Os professores acabam por ter muitos bocadinhos de cultura e todas as camadas pode-se dizer que a pessoa é muito culta, mas não se diz que é muito culta, é mediamente culta ou não é culta. Não há aqui, no meu entender, uma questão de dar médio superior, era aquela coisa que nós punhamos nos testes dos nossos alunos. Neste momento, como todos sentimos, ficámos todos muito tempo presos em casa. Eu fiquei duplamente presa porque não podia andar e resolvi começar a fazer alguma coisa que me ajudasse a não tomar, não era que me ajudasse a passar o tempo, era que me ajudasse a não dar pelo tempo, porque o tempo eu tinha a mais. Então, quase que fiz uma coleção. A minha coleção é um bocado estranha porque desaparece. Eu vou mostrar-vos um dos elementos da minha coleção, que é isto aqui, é o príncipezinho, toda a gente está a ver? O príncipe feito em crochê. Sim, sim. Também tenho a Branca de Neve, a Cinderela e por aí. Claro, como tenho netos, amigos de netos e também netos dos meus amigos, esta coleção é num instante que se vai embora. Portanto, sempre que aparece um amigo ou tenho qualquer oportunidade de o ver, lá se vai uma... Portanto, podem se inscrever no SPGL. Já podes é começar a fazer para nós. Bem de oferecer, não é? Até podem escolher a história. Tens muito tempo, a gente depois cobras, claro. Até não era mau, não era má ideia. Pode troco. Pronto, já acabei. Margarida? Eu tenho o meu som. Então, obrigada, Natália. Maria Helena Gonçalves, é? É agora Maria Helena? Epá, não é, pá. Não? Então diz-me lá. Não, muito antes da Helena estão as duas Isabéis. Então vá. Então vá, pronto. Então, Helena, eu só te vi aqui no bate-papo, mas agora tomou sentido noutra coisa. Então vá. Isabel Gaspar ou Isabel Pereira? Não. Vá lá. Isabel Pereira primeiro, vá. Não. Isabel Pereira?
Ah, não? Não. Não, fiquei com a ideia que eu queria dizer. Então, Isabel Gaspar. Pronto. Gostei muito só. Então, eu não tenho muito a acrescentar. A nossa Fernanda já disse por nós, pelo menos acho que pela maioria, tudo o que era muito importante em relação às pessoas que fizeram a apresentação. Só ia dizer um bocadinho da minha experiência e começando pela questão do colecionismo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que guardo muitas coisas. Tive muita dificuldade quando mudei de casa porque tive de mandar muitas coisas fora, mas não sou colecionadora. Aliás, não gosto daquilo que se chama coleção, porque me dá uma sensação de frustração, porque nunca está completa. Há sempre mais alguma coisa que nós não podemos ter, portanto não podemos nunca ter tudo, portanto coleção não. Gosto de guardar coisas. Quanto aos marcadores, é realmente uma das coisas que eu gosto. Tudo que é marcador que me chega às mãos, ou que se não me chega às mãos, mas que eu posso adquirir, eu guardo. E também tenho muitos marcadores de muitas formas diferentes, de cortiças, disto, aquilo, do outro, e gosto muito. Eu também acho que o marcador é também um veículo de cultura, porque a maior parte dos marcadores têm sempre uma mensagem. Não tenho nenhum pessoal, assim, mas tenho muitos que foram oferecidos, muitos que eu adquiri, mas os que foram oferecidos vêm sempre de algum lugar para marcar o sítio e a pessoa que ofereceu. Portanto, entretanto, também temos um grupo de colegas que muitas vezes, quando nos juntamos, trocamos sempre marcadores entre nós. E eu acho que é sempre um veículo de cultura. Tenho também em memória uma coisa que a Câmara de Oeiras fez, e eu agora não me lembro muito bem como é que foi, mas acho que era uma agenda, e eles na agenda tinham uma separata, que eram marcadores que se destacavam, e cada marcador era referente ou a um dia, ou uma efeméride, ou pronto, tinha uma mensagem que eu achei interessante, e por acaso, um belo Natal, também fiz uma bolsa de cortiça de tipo marcador, onde integrei uma dessas mensagens que eu achava interessante para cada um dos sobrinhos, das sobrinhas, se não me engano, e dos amigos. Pronto, e isto era em relação à questão. Eu também não estava com uma expectativa especial em relação à questão desta sessão, mas acho que também foi muito interessante e lá está, abre-nos as perspectivas diferentes, porque eu juntava marcadores porque lhes acho muita graça e porque acho que é interessante e porque é sempre um guardar de uma memória. Mas agora talvez tenha uma outra perspectiva em relação a esta questão dos marcadores. Era só isso. Aprendemos muito daquilo que são as memórias, e as memórias são a memória de cada um, e cada um traz e completamos-nos em termos de cultura, na verdade, juntando as várias memórias. Eu acho que isso é de extrema importância, e estava aqui a pensar em termos das novas gerações. Na partilha entre gerações é importante, e já vi que quem tenha coleções organizadas, porque isso é importantíssimo, cada um dos marcadores de facto traz sempre uma mensagem, não é? Eu não tenho nenhuma coleção, gosto de marcadores, evidentemente. Tenho usado nas organizações onde estou, quer seja quando foi na CGTP, quer seja nas organizações a que pertenço, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, na LOC. O que nós costumamos fazer são os convites, quer dizer, antes da pandemia, agora é tudo aos quadradinhos, porque não há outra forma, mas antes era muito, os convites eram feitos em jeito de marcador e com a mensagem, trabalho digno, ou sindicaliza-te, ou como aqui já apareceu. Portanto, eu acho isto, acho de extrema importância, é oportuno, é fácil de guardar, como foi dito, e as pessoas recebem sempre com alguma, digamos, com carinho e gostam, e é fácil também de conservar, na verdade. Portanto, era a partilha que eu gostava de fazer e dizer-vos que eu às 5 tenho aqui uma outra reunião online e vou ter de sair, mas eu não queria dizer isso
pela primeira vez que aqui estou, dizer assim, esta agora entra e sai e não diz mais nada, não. Dizer de viva voz. Agradecer-vos e continuação de bom trabalho, e na próxima que eu possa participar, cá estarei com muito gosto. Ó Isabel, tu querias uma prendinha, era? Dos crochês da Natália? Já tivemos. Olha, é verdade. No Natal temos esta prendinha de crochê. Eu também tive. Eu também tenho. Qual é o ano? Eu já digo qual é o ano. Eu também guardo muita coisa. 18. 2018. 18. Já tivemos crochês da Natália. Sim, sim. Agora, por a Natália falar nos postais. Eu tenho andado a fazer arrumações para não deixar arrumações para aqueles que depois não sabem quando fazer aquilo, ou então pegam naquilo e vai tudo para o caixote. Isso a mim horroriza. Prefiro eu dar-lhe a saída. Ou distribuo, ou deito eu para o caixote, pronto, arrumo aquilo. Então, agora tenho andado um bocado em postais também. Cá tenho, coleciono como a Natália, para me lembrar das pessoas, dos momentos, tal. E mandei um para uma minha prima que está em Toronto. E mandei, lembras-te, já há uns anos. E ela disse, pois, eu agora já nem recebo postais. Então, olha, vamos combinar uma coisa, manda-me a tua morada, que agora vamos passar a mandar postais. Estamos agora nesta. Bem, mas agora queria só dizer uma coisa que a mim me satisfaz muito nesta atividade que temos desenvolvido, em duas atividades. Uma foi esta e outra é quando são as colegas a apresentar livros. Eu não sei fazer essas coisas, mas temos tido apresentações fenomenais, coisas lindas, bem feitas, que nos encantam. E o que está por trás disto tudo? Aquilo que eu constatei logo do início, se há pessoas que já vão sabendo trabalhar com estas novas tecnologias, há outras que não sabem. Eu, por exemplo, não domino, a Fátima agora também não dominava, por isso fez ligação com a Natália, para eu queria lembrar, é que realmente também valorizo muito este trabalho prévio que nós fazemos. Acho que é também extremamente importante. Só um minutinho para, não sei se houve aqui algum equívoco, vamos lá ver uma coisa. Eu não sou seletiva em termos do conceito de cultura, percebes, Natália? Para mim, e foi isso que eu disse, eu acho que o conceito de cultura, a cultura em si, comporta esta estratificação. E eu gostava e dedico particularmente à Natália um poeminha muito pequeno do Eugênio de Andrade. Portanto, o poema diz assim, Arte dos Versos. Toda a ciência está aqui, na maneira como esta mulher dos arredores de Cantão ou dos campos de Alpedrinha rega 4 ou 5 leiras de couves. Mão certeira com a água, intimidade com a terra, empenho do coração. Assim se faz o poema. Eu só queria, é muito rápido, eu só queria agradecer esta sessão que eu gostei imenso, portanto agradecer aos organizadores, aos participantes, em especial à Dolores, que deu uma perspectiva muito, muito interessante. E realmente eu também estou muito nessa linha, porque, por exemplo, no tempo dos postais, eu e não consigo agora, quando quero deitar fora coisas, não consigo, porque há ali uma relação afetiva, porque há amigos que estão longe, mas lembram-se de nós. Assim como, por exemplo, quando eu vou em viagem, é os ímãs. E olho, por exemplo, quando olho para eles, recordo os momentos bons que vivi nesses sítios, nessas cidades, nessas aldeias mesmo. Pronto, é só isto que eu queria agradecer. Mais uma vez, muito obrigada. E por todos os participantes que eu gostei imenso de os ouvir. Há sempre uma transmissão para o outro que é muito importante. Pronto, era só isto. Mas ainda queria relembrar o conceito de cultura, porque me lembrou um mestre que eu tive na Faculdade de Letras, foi o Vitorino Mésio, e que mostra que o conceito de cultura é tão vasto que para ele, para nos ensinar o que era a cultura, dizia: cultura é tudo aquilo de que nos lembramos depois de tudo o que esquecemos. E ainda hoje me lembro desta frase dele, que dá para pano para mangas, dá para tudo. Mas ainda queria falar num outro assunto, que é este. Pode parecer narcisista, mas não é,
porque eu quero chegar a uma finalidade que já vão ver qual é. Eu tenho uma coleção pessoal de todas as audições musicais do meu neto, desde os 6 anos de idade aos 18, de uma em especial, a primeira em que ele teve uma masterclass com o maestro Paulo Gaio Lima, não sei se este nome diz alguma coisa a alguém, que faleceu na segunda-feira, ainda não foi o funeral. Faleceu na segunda-feira. E em que ele no final disse, bravo, qualquer coisa assim parecida, como é natural e estimulante. Tudo tem a ver com tudo e tudo tem a ver com cultura, se nos enriquecer, se nos ensinar alguma coisa, se nos lembrar que somos humanos, que podemos ser ligados afetivamente aos outros, que podemos ser bons. Braulio, a Celina está aqui a fazer uma interferência. Epá, a Celina está a tentar entrar, mas a gente aqui não pode fazer nada. Ai, não.